Sabe aquele momento tão esperado da vida chamado aposentadoria? Pois é, né? Pra você descansar, ter mais tempo pra você, curtir a vida. Mas já pensou chegar nessa fase da vida e perceber que você não tá muito bem preparado financeiramente? Eita! Pois é, hoje aqui no episódio a gente vai compartilhar dicas de como você pode cuidar melhor do seu dinheiro pra curtir com tranquilidade, pra viver com tranquilidade essa fase da vida. A gente vai te dar dicas práticas pro dia a dia, também até de como fazer renda extra. Fica aqui com a gente. Esse é mais um episódio do podcast Bem Envelhecer Med Sênior. Eu sou Lona Esteves e vamos juntos. E para conduzir esse papo aqui comigo, ao meu lado, Maicon Oliveira, diretor de marketing da Med Sênior. Vamos para mais um? Mais um. Hoje o episódio tá maravilhoso. Temos um convidado internacional, Uau. Experiência de sobra aí, vai nos dar várias aulas sobre finanças hoje. Isso, gente. Vamos apresentar ele aqui logo? Vamos. Ele que é especialista em investimentos, consultor financeiro CFP. Daqui a pouco ele explica, hein? Vamos entender o que é isso já já. MBA em Finanças e Análise de Ações, mestre em Gestão, criador do canal Meu Dinheiro Ativo. Conosco hoje, com o maior prazer, recebendo Daniel Carrareto. Bem-vindo. Que bom ter você Muito obrigado, me sinto honrado de estar aqui falando para esse público tão rico, que eu espero que de fato seja rico, né? Que vai ser rico através desse episódio. Eu tenho certeza que as dicas que a gente vai trazer aqui vão ajudar muito. Então, muito obrigado pelo convite. Daniel, a gente já quer te conhecer, entender um pouquinho como que essa virada de chave aí, né, pro dinheiro, né, como lidar com o dinheiro na sua vida, passou também a ser a sua profissão. Você sempre lidou muito bem, assim, com isso, bem resolvido, com a questão das finanças? Pois é, desde pequeno eu sempre gostei de uma coisa que a maioria das pessoas também gosta, mas às vezes não quando pequeno. Eu sempre fui apaixonado por dinheiro. Eu gostava também de matemática, o que ajudava, então eu gostava de fazer cálculos. E eu sempre gosto de dar um exemplo. Enquanto a maioria das crianças gosta de fazer coleção de carrinhos, de bonecas, de outras coisas, lá nos anos 2000 eu fiz coleção de notas de R$2. Olha, hoje é uma relíquia. Cheguei a ter cerca de 96 notas de R$2, tá? Caramba. Então foi realmente um marco. E era justamente o que eu gostava. Eu fui ensinado desde pequeno na minha casa a importância de se poupar. E eram, às vezes, em pequenas pílulas diárias que a gente recebia essa educação financeira. Sempre que meu pai ia me dar ali a mesada para utilizar na escola, para comprar o lanche, ele dava ali no início da semana, na segunda-feira, o valor da semana inteira, e ele dizia assim: se possível, não gaste, se possível, poupe. Só que isso repetidas vezes, todas as semanas. Gente, o seu pai já tinha criado um slogan naquela época. Como é que pode, né? Muito antes de chegar aí os influenciadores de finanças, essa galera que fala de educação financeira, já existia ali essa educação na minha casa. E isso só me fez querer aprender mais e me desenvolver mais. E aí chegou o momento da sua vida que você foi se especializar nisso. Né? Você começou a investir por conta própria e aí depois quis ajudar outras pessoas também, né? Exatamente. Tudo começou lá em 2008, quando eu entrei na faculdade de administração e era um tabu falar sobre investimentos. Para começar, só existiam os bancos, né? Hoje, a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui já devem saber que existem outras instituições, como corretoras de valores e por aí vai, casas de câmbio, mas naquela época o acesso era por bancos. E ali a minha mãe me levou, logo quando eu tinha passado na faculdade de administração, me levou ali para abrir minha primeira conta no banco, conta universitária. E ao chegar ali, eu já tinha recebido uma bolsa pela faculdade mesmo, e eu queria ali deixar esse valor em algum lugar. Minha mãe falou assim: invista esse valor. E aí eu fui parar na cara de quem? Do gerente do banco, que me falou assim: ó, coloca num CDB. Aí eu falei: CD o quê? Não fazia nem ideia. Talvez alguns que estão nos assistindo não fazem também ideia do que seja, mas a gente pode falar um pouco sobre isso. E ali tudo começou. Começou de forma simples, começou com investimentos pequenos, que inclusive é a forma que eu acredito ser ideal de qualquer pessoa começar. Às vezes começar com pouco para pegar segurança, mas dali para frente se tornou uma paixão. E aí eu passei a ler livros, estudar cada vez mais, até de fato chegar a ser uma profissão. E hoje, gente, ele tá no top 5 dos influenciadores de finanças do Brasil. Exatamente. Então, que bom que você tá aqui com a gente para compartilhar muito conhecimento. E um assunto, né, que você falou, né, que para você era familiar, mas para muita gente não é, né? Acho que essa questão do dinheiro é um tabu. A gente fala pouco, apesar da gente gostar muito, né? A gente fala pouco sobre dinheiro, né? E você acha que isso é uma barreira pra gente não saber lidar? Sim, eu sempre falo que falta muita educação financeira de base no nosso país. Agora está começando a se falar nisso, em trazer para as escolas isso, mas não apenas isso. Eu acho que parte dessa responsabilidade pertence aos pais, que não têm, às vezes, essa educação para transmitir aos seus filhos.
Isso é raro hoje em dia, porque realmente faz diferença, fez diferença na minha vida, e aquele que recebe educação financeira desde pequeno, é muito mais fácil ele conseguir ter uma vida financeira tranquila, fazer uma gestão dos recursos que recebe de forma mais tranquila. E qual a melhor idade para a gente começar a se organizar, Daniel, financeiramente? Essa é uma Você pergunta... começou cedo, né? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque realmente o quanto antes, tanto para começar a se organizar financeiramente, quanto para investir, tá? Porque eu sempre falo que quanto antes você começar, maior vai ser a ação dos juros compostos, tá? Esse tema, juros compostos, às vezes ele é um pouquinho de tabu também, né? Porque é da matemática, algumas pessoas não entendem, mas rapidamente explicando, na forma dos juros compostos, quanto mais tempo você investe, maior vai ser o montante que você vai conseguir acumular. Então, se você começar o quanto antes, maior vai ser esse resultado financeiro que você vai ter no final. Legal. Já pensando numa aposentadoria, eu acho que isso também no Brasil está sendo um tema cada vez mais falado. Previdência, tem várias dúvidas aí da população. A gente até trouxe um vídeo aqui da doutora Poliana Alves, ela é especialista em previdência, para comentar um pouquinho sobre esse assunto. E já eu quero te fazer um monte de perguntas sobre isso, viu? Vamos assistir o vídeo da Poliana. Olá, Luana, Maicon, Daniel e todos os que estão assistindo o podcast de Bem Envelhecer. Eu tenho recebido frequentemente essa pergunta: qual a melhor idade para fazer um planejamento previdenciário? Essa resposta é o quanto antes. Através de um planejamento previdenciário, a gente consegue verificar se as suas contribuições atuais vão corresponder àquilo que você espera no futuro. Se sim, a gente mantém a rota. Se não, a gente tem tempo ainda de ajustar a rota através de mudanças nas alíquotas, através de mudança nos salários de contribuição, para que esses valores se adequem cada vez mais àquilo que você espera de uma aposentadoria. Por que quanto antes? Porque quanto mais cedo a gente começar a fazer esse planejamento, e eu acho uma ideia, uma faixa etária interessante de 35 a 40, nós temos tempo ainda de alcançar os nossos objetivos. E o planejamento ele faz uma simulação do futuro. Então, se você olha o valor que você vai receber de aposentadoria projetado e aquilo não é suficiente para você, a gente ainda tem tempo de corrigir o caminho, seja com as contribuições do INSS, sejam com outros investimentos paralelos. E se você já está na beira de se aposentar, um planejamento previdenciário também é muito importante para você. Isso porque ele consegue te indicar qual é o melhor benefício para o seu caso. Às vezes, se você esperar um pouquinho mais, você consegue atingir uma regra de uma aposentadoria melhor e aí você vai conseguir se aposentar na melhor modalidade para o seu caso. Lembrando que a aposentadoria ela é para sempre, então a gente tem que ter muito cuidado no momento da escolha da nossa aposentadoria. Espero que eu tenha ajudado a todos vocês um excelente podcast. Até mais! Estamos alinhados, né? Daniel, então, quanto mais cedo, melhor, obviamente. Mas como é que você enxerga essa coisa da previdência no Brasil? Isso precisa ser mais falado e estudado também, né? Exatamente. Eu acho que existe aí talvez uma falta de conhecimento acerca das possibilidades que se tem para a aposentadoria. Uma das mais conhecidas e mais faladas, e logicamente em que as pessoas mais se debruçam por esse mesmo motivo, é justamente a previdência pública, que é o famoso INSS. Essa previdência pública, ela tem ali um tempo de contribuição e ela vai te dar ali um teto máximo que você vai poder receber, dependendo, logicamente, da sua contribuição. Eu até peguei aqui para trazer para a gente o valor atualizado no ano de 2025, que é o ano que nós estamos gravando esse podcast, de R$ 8.157. Esse é o máximo que qualquer pessoa pode receber uma aposentadoria pelo INSS. Só que, se a pessoa recebia mais e não tem nenhum outro valor, nenhuma outra forma de obter o valor, essa diferença a mais que vai faltar, ela vai, sem dúvida, ter que reduzir o seu padrão de vida. Mas por isso que existem outras formas de você se planejar para esse futuro. Além da previdência pública, nós temos a chamada previdência privada, que é a mais conhecida, né? Que é um produto financeiro, tá? Não necessariamente a gente vai ter que usar esse produto. Ele é indicado para casos e razões específicas, que nós podemos até falar e destrinchar. E a terceira, que é a que eu mais gosto e é o que eu mais falo nos meus canais, nas minhas redes sociais, é o que eu chamo de previdência própria. Essa previdência própria você constrói através dos investimentos. É através de poupar e investir ao longo de uma sequência de períodos. E seria entender, então, na prática, que todo mês a pessoa tem um compromisso, né, em separar ali um dinheiro para isso.
Tanto na privada, que no caso pagar pela privada, ou na pessoal, né? Como você citou aí, a própria, Exatamente. né? No caso da previdência própria, que eu estou trazendo esse nome, não necessariamente isso é um nome forte que a gente deva usar, você não tem essa obrigação. É lógico que é o mais indicado você investir mensalmente, até para você criar o hábito, né? A rotina ali de separar uma parte do que você ganha para o seu futuro. Mas, diferentemente das outras duas, em que, de certa forma, é compulsório, tanto a previdência pública é compulsória e a previdência privada, uma vez que você assinou, você dificilmente vai conseguir deixar de pagar. A previdência própria, você vai investindo ali à medida que você pode. Pode ser que você tenha recebido um valor extra, né? Uma participação nos lucros. É o tamanho do seu bolso. Exatamente. O quanto você conseguir investir, o quanto você conseguir poupar. Quanto mais você conseguir investir e por mais tempo você conseguir investir, como eu falei, a fórmula de juros compostos vai te ajudar a ter um resultado financeiro melhor. A gente, sabe uma curiosidade que a gente tá falando assim do quanto antes, mas é que a pessoa que tá assistindo, ouvindo a gente agora, tá falando, meu Deus, já passei do tempo, como saber se já não dá mais tempo? Existe essa possibilidade? Sempre há tempo, tá? Eu sempre falo para as pessoas que falam assim, mas se eu juntar agora um valor, a inflação vai comer tudo, o dólar vai subir, lá na frente eu não vou ter nada. Eu sempre pergunto, você prefere ter alguma coisa ou não ter nada? Aí a resposta é sempre óbvia, né? Porque ninguém quer ficar na mão. Agora, precisa ter segurança para investir, para se programar, mesmo que tardiamente. E o que você acompanha, assim, dos seus clientes, dessa galera toda que você assessora? Quais os principais erros, principalmente quando a pessoa já tá ali chegando na maturidade, bate aquele desespero, caramba, eu não me preparei. Aonde que tá o pior erro ou o mais comum? Excelente. O principal erro que nós temos é justamente o que foi citado no vídeo. É a falta de um planejamento financeiro. Porque se você sabe que em determinada idade você vai parar, você já tem que começar a se planejar muito antes para, de fato, quando isso acontecer, você não ter que reduzir o seu padrão de vida ou mesmo ter que continuar trabalhando, que é o que tem acontecido bastante, né? Eu acho que isso tem sido frequente. Talvez algum de vocês que está nos escutando hoje aqui esteja passando por essa situação de ter que continuar trabalhando mesmo após a aposentadoria. O que não é um problema, desde que você queira e tenha se planejado para fazer isso, para manter o seu padrão de vida. O problema é justamente você não ter feito esse planejamento financeiro. E ali, quando chegar a aposentadoria, no momento que deveria ser justamente o momento que você vai reduzir ou vai aproveitar, você não se preparou e aí você vai aceitar o que vier. Esse é o problema principal. E aí, na prática, assim, a pessoa que tá ouvindo a gente, tá assistindo o nosso podcast, como me reorganizar? Tipo assim, tomei a decisão, tá? Preciso pensar nisso, quero pensar no meu futuro. Qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer, assim, na prática? É separar, tem uma quantia específica? Como que eu devo olhar? Tem que fazer olhar para trás primeiro, para depois olhar para frente? Qual que é o passo a passo disso? Existem 3 cenários que a gente pode se encontrar nesse aspecto de aposentadoria. O primeiro cenário, seria um cenário ideal, é aquele que, por exemplo, a sua aposentadoria é suficiente, ou mesmo você se preparou financeiramente, investiu, né? E vai colher os frutos disso. Essa pessoa não tem nenhum problema para viver. O segundo cenário é aquela pessoa que não tem uma renda suficiente e ela vai ter algumas opções. Ela vai ter a opção de reduzir as despesas, tá? Passar a ter uma vida um pouco mais simples, talvez mudar de apartamento, talvez vender um dos seus veículos, fazer menos viagens, reduzir um pouco o padrão de vida em relação à alimentação. Tudo isso são opções para se reduzir as despesas e conseguir enfrentar essa aposentadoria de forma mais suave. E a terceira opção é justamente para essa pessoa também que não conseguiu, né, se planejar financeiramente, ela gerar mais renda. Ela trabalhar um pouco mais, ela gerar mais fontes de renda e até mesmo empreender, por que não, né? Ter ali uma renda extra que consiga permitir ela custear e manter esse padrão de vida mesmo após a aposentadoria. Isso tá cada vez mais comum, né? Aposentei e agora? Tive uma perda aí de padrão de vida, vou ter que cortar custo, gastos, né? E gerar renda extra. A questão é como empreender, o que empreender, né? O que você daria de dica, Daniel, para quem tá nessa situação? Legal. Uma pessoa mais sênior, já mais madura, muitas vezes ela vai ter dificuldade de começar a aprender alguma coisa logo após a aposentadoria. Então, o que eu tenho recomendado, na maioria das pessoas, é que essa pessoa que às vezes já tem uma carreira profissional, já trabalhou por vários e vários anos, ela utilize esses conhecimentos que ela adquiriu para tentar desenvolver algo, oferecer algum serviço no mercado. Hoje em dia, o mercado de serviços ele é bem aquecido. Então, você pode desenvolver algum tipo de consultoria, por exemplo, oferecer algum tipo de serviço que você domina. E eu sempre dou um conselho para que a pessoa busque algo que ela goste de fazer e algo que ela domine,
que tenha demanda no mercado. Então são esses 3 pontos. Algo que ela gosta de fazer, ela já tenha esse conhecimento, já tenha essa expertise para utilizar, mas que também o mercado, as pessoas que estão à volta dela precisem, e daí para frente ela precisa apenas oferecer esse serviço no mercado. Naturalmente vai vir essa renda Isso extra. tem tudo a ver com bem envelhecer, né? Você manter a mente, o corpo ativos, principalmente depois da aposentadoria, que tem esse impacto, né, de rotinas. E a gente acompanha muito isso, né, com os clientes médio sênior, essa virada aí de chave. Especialmente também porque, além de alguns casos, né, você ter perda de renda, você também tem reajustes de faixa etária que são comuns, são, né, geridos pela ANS e a gente não tem controle sobre isso. Então, às vezes, vem aquela pancada, né, e a pessoa não está preparada, precisa ter ali uma noção de custo-benefício do plano para se manter ativo, saudável. E saúde financeira é um dos pontos primordiais para um envelhecimento ativo e bem-sucedido, né? A gente fala muito sobre habitação, sobre relacionamento, redes de apoio, e segurança financeira é um dos itens mais importantes para o envelhecimento. Então, Que impacta tantos outros, né? Tantos outros. Até itens, porque, né? via de regra, no momento da aposentadoria ali, quando você está numa idade um pouco mais avançada, é justamente quando os custos tendem a aumentar, né? Sejam custos com os próprios planos, medicamentos, saúde. Mas a gente entende que se a pessoa se planeja financeiramente, ela consegue passar por esse momento de forma mais tranquila. Legal. Por É uma isso, questão- venham para a Medicênio, fazer um merchan aqui. Venham Os envelhecer bem, né? reajustes são muito suaves, muito tranquilos. É um produto muito competitivo também, porque é especializado, né? Acho que isso também compõe muito no orçamento do brasileiro aí. Tem feito a gente crescer bastante em função disso, né? Que bom, temos Que uma bom. alternativa, né? Isso. E essa questão da saúde financeira, a gente tava falando culturalmente, né, como a gente lida com dinheiro, é principalmente uma questão de decisão, assim, tipo, quando a gente vai parar na prática, no dia a dia, ó, cheguei aqui, tô no ponto de partida, o que me impede, né, de fazer essas mudanças, que na teoria, assim, é maravilha, mas na hora da prática ali, é uma questão de decisão, existem armadilhas, talvez, que atrapalhem, né, qualquer pessoa, mas a gente fazendo direcionamento também aqui, né, a pessoa madura, assim, pra essa virada de chave. Sim, na maioria dos casos falta muito conhecimento também das pessoas, né? Como eu disse, infelizmente não é ensinado desde cedo, não é ensinado nas escolas. Então essa falta de conhecimento às vezes é um limitador. Mas de fato, se você separar, por exemplo, 1 hora por mês, para se dedicar ali, para se debruçar sobre as suas finanças, sobre aquilo que você gastou, aquilo que entrou, né? Fazer esse fluxo de caixa mesmo, que a gente costuma chamar, você vai sem dúvida ter um resultado financeiro melhor. E para aquelas pessoas que às vezes já têm uma renda mais interessante e precisam de ajuda para gerir, hoje em dia nós já temos também o trabalho das consultorias, que faz isso de uma maneira magistral. Inclusive, eu tenho muitos clientes já numa faixa de idade um pouco maior. E para informação é só seguir o arroba, como é que tá lá? Arroba Daniel Carrareto é o meu nome, então é muito difícil de você não encontrar, tá? Isso, Em gente. todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, estamos em E todas as legal redes. que o Daniel traz uma visão muito simples, né, e de fácil entendimento para quem tá ouvindo. Somos leigos em finanças, mas a gente consegue captar muito bem, né? É, porque é esse mundo de muitas siglas que deixa É todo difícil. mundo meio tipo, o quê? O meme da Nazaré confusa, né? Com muitos números, como fazer isso, né? A indicação é que sempre haja um assessor, um consultor, ou a pessoa consegue fazer isso sozinha, esses primeiros investimentos? Inclusive, é muito importante, a sua pergunta ela é muito pertinente, porque se a pessoa, às vezes, delegar essa gestão do seu patrimônio para uma pessoa que não tem o preparo, ou mesmo não tem a ética necessária para fazer isso da melhor maneira, ela corre um sério risco. Tá? E é o que nós temos visto, às vezes. Uma pessoa, às vezes, de mais idade, ela não vai ter o mesmo cuidado, o mesmo entendimento de certos investimentos, e aí na mão de um assessor que está interessado em oferir ganhos, comissões, bater metas, vira uma presa fácil. E, infelizmente, ela não vai ter o resultado que ela espera. Então, é um serviço que deve ser considerado, mas que deve-se ter também uma diligência muito grande, tá? Um cuidado na hora de escolher essa pessoa que vai fazer essa gestão. Por exemplo, atualmente eu trabalho como consultor de investimentos, eu não trabalho como assessor. Então eu não tenho exclusividade com uma instituição, não recebo nenhuma comissão, todo o meu ganho vem de um valor acordado com o cliente. Então não tem nenhum tipo de conflito de interesse, que é o que acontece na maioria dos casos, tanto com assessores e gerentes de bancos, por exemplo.
E é importante você trazer esse tema desse cuidado, né? Porque a gente sabe também que em se tratando de finanças, né, de dinheiro, a população idosa também é vítima, né, de muitos golpes, quando a gente fala de formas de abordar a questão financeira, né? Então, você percebe muito isso, assim, que é recorrente essas tentativas de golpe? Sim, inclusive eu parabenizo vocês por trazerem esse assunto tão importante, tão pouco falado, tá? A gente vê golpes hoje em dia usando inteligência artificial. Ou seja, os bandidos eles estão muito preparados para aplicar os golpes. Então, se nós não educarmos nossa população para se prevenir desses golpes, realmente não vai ser possível. Mas eu estava comentando até sobre um caso que aconteceu esse final de semana da mãe de um amigo meu que recebeu um áudio pelo WhatsApp com a voz do meu amigo e esse meu amigo estava viajando, ou seja, não tinha acesso ao telefone celular. E ela ouviu a voz dele, e era literalmente a voz dele, eu posso dizer porque eu ouvi os áudios, tá? Pedindo ali um dinheiro, e ela, na inocência, né, na falta de preparo, não se resguardou, não ligou pra ele, não procurou se informar com a família, enfim, simplesmente fez a transferência do Pix. E reaver esse dinheiro é muito difícil, tá? Então esse tipo de golpe, hoje em dia, tem sido cada vez mais frequente, tá? De você realmente pedir dinheiro e a pessoa não fazer devido cuidado. Tinha naquela época, no passado, aquele hábito também de receber algumas ligações, né? Chorando, né? E a mãe, às vezes, no desespero, sequestro. Não, é literalmente no desespero, gente, que já aconteceu com a minha mãe. Eu do lado dela, ela recebeu uma ligação e se assustou. Olhou, né? Aí eu, mãe, eu tô aqui. Mas é isso, assim, porque é muito emocional, né? Que pega na parte sensível. Mas, assim, não apenas esse tipo de golpe, que é explícito, de certa forma, que é um pedido de dinheiro, mas nós temos visto golpes que citam investimentos, tá? Todos os dias nas minhas redes sociais eu recebo perguntas do sentido: a empresa XPTO é confiável? A empresa XYZ é confiável? E quando você vai ver, são empresas que ou são fantasmas, ou usam ali uma máscara de empresa de investimento, mas não é, ou usam o nome de criptomoedas para realmente gerar uma falsa impressão de que vai se ter uma rentabilidade alta. E geralmente essas empresas elas fazem o quê? Elas fazem promessas muito elevadas de rentabilidade, que é o que geralmente chama atenção, faz brilhar os olhos e a pessoa acaba não tendo o devido cuidado e caindo e dando o seu dinheiro para golpistas. Ou seja, se for algo muito fora do normal, desconfie, né? Esse é o principal conselho. Rentabilidades aí acima de 1,2% ao mês em investimentos tidos como tradicionais, são realmente rentabilidades que a gente não vai alcançar. E eu falo isso assim, não porque nós somos investidores ruins, tá? Se a gente for citar os principais investidores, eles não conseguem manter uma rentabilidade tão elevada, principalmente por longos períodos de tempo. O caso do Warren Buffett, que é um dos principais investidores da humanidade, no seu auge ele conseguiu ali rentabilidades na faixa de 20% ao ano. Ainda assim, isso não durou ali por longos anos, tá? Então, é algo difícil de se conseguir. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa perguntando: uma rentabilidade de 3% ao mês, estão me oferecendo aqui, será que é? Uau. E tal. E uma empresa desconhecida, um golpe claro e clássico. E eu falo assim que, por mais que a gente tenha um papel educacional, eu posso afirmar que já livrei um bocado de gente de cair em golpe, porque realmente é algo muito frequente. É conhecimento, né, gente, que vai fazer a diferença. E falando de investimento, Daniel, fala um pouquinho pra gente, assim, desse universo. Tem muita sigla, tem muito fundo, muita coisa, muita oferta. O que você acha que é mais seguro? Vale a pena investir depois dos 50, 60? Onde colocar esse dinheiro? Legal. Esse é o tema que eu mais gosto de falar, né? Eu tô há 17 anos como investidor, eu mesmo, né? Comecei, inclusive, aos 17 anos. Então, comecei muito jovem. Como diz o Warren Buffett também, eu gostaria de ter começado antes. Ele começou com 11 anos e queria ter começado antes. Eu comecei com 17 e queria ter começado mais ainda, né? Mas, enfim, o que eu falo sobre investimentos hoje é o seguinte: você não pode dar um passo maior do que a sua perna, no sentido de, eu não entendo desse investimento, eu vou botar todo o meu dinheiro nele, tá? Então, o principal é você começar um pouco em investimentos tidos como mais seguros. Quando a gente fala de investimentos, longe de mim querer dar uma aula aqui, mas eu acho que é importante citar, a gente tem 3 principais aspectos que nós devemos considerar numa análise. O primeiro aspecto, que é o que 99,9% considera apenas, é o de rentabilidade. Ou seja, esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é o aspecto liquidez. O que é liquidez? É a facilidade que você tem para tirar esse dinheiro.
Ah, eu preciso tirar ele antecipadamente, preciso reaver ele, né? Resgatá-lo. Isso porque alguns investimentos Não travam por um período, né? Exatamente. Você tem que deixar lá X tempo para depois retirar. Exato. Então, Ok. rentabilidade, liquidez. E o terceiro, eu deixei por último de propósito, que a maioria esquece que ele existe, é o risco. Ora, então você tá me dizendo, Daniel, que os investimentos têm risco. Sim, todo investimento tem risco. Eu brinco que até que respirar tem risco. Pode ser que você tropece e por algum motivo você pare de respirar, você morre. A mesma coisa vale pro patrimônio, tá? Se a gente correr mais risco do que a gente deve, ou mesmo a gente negligenciar o risco, não considerar que existe um risco, a gente vai tomar más decisões de investimento. E por que eu tô citando esses três? Porque não existe um investimento que seja bom em 3 aspectos. Se alguém chegar dizendo para você de um investimento com alta rentabilidade, que você pode tirar a qualquer momento e que não tem nenhum risco, você pode falar para essa pessoa, você é uma mentirosa. Isso não é verdade, isso é um golpe. Você vai fugir dessa pessoa. Seja um assessor, seja um gerente, seja uma pessoa que está te abordando. Porque justamente equilibrar esse tripé de investimentos é o principal ponto quando a gente fala de investir. E como é que a gente faz isso? Que nem eu falei, com conhecimento. Entendendo que se você hoje é um leigo, não investe, talvez tenha alguma pessoa que está nos assistindo que nunca fez um investimento na vida. Ou mesmo só investiu na poupança, né? Que é o que a maioria das pessoas geralmente investe. Nós temos cerca de 8 trilhões hoje na poupança ainda. E que às vezes, para muita gente, principalmente a população madura, né, que teve essa como a principal referência de renda, né, de como investir, ali aplicar, de aplicação, é uma referência segura, né, entre muitas aspas, assim, para muita gente. E é muito né? importante você colocar as muitas aspas, É. porque a poupança nem mesmo é o investimento mais seguro que nós temos, tá? Hoje nós temos os títulos do Tesouro, mais especificamente o Tesouro Selic, que hoje é um título com lastro no próprio Tesouro Nacional, que é hoje a instituição financeira, né? É um órgão mais seguro que nós temos hoje. Então, se realmente o Tesouro não te pagar, teoricamente tudo já vai ter quebrado. Tem gente que vai questionar isso, falar que os bancos são mais seguros ou não, mas via de regra, o conhecimento que nós temos hoje, os investimentos mais seguros são os títulos do Tesouro. Porém, existem títulos e títulos, por isso a importância do conhecimento. Então, você que vai começar a investir, está ali fazendo seu primeiro investimento, você não deve buscar, por exemplo, um investimento que tenha um risco muito elevado. Ou mesmo que tenha uma baixa liquidez, que vai travar o seu dinheiro por muito tempo. Então, esse é um principal ponto. Quer começar? Comece fazendo um investimento com pouco, tá? O mínimo ali possível, para justamente aprender, perder esse medo. Eu chamo até Quando a de gente fala custo do mínimo, é aprendizado. quanto? Legal, ótima pergunta. Hoje, por exemplo, no Tesouro Selic, que é esse investimento que eu citei, que ele tem uma rentabilidade interessante, que ele rende a taxa Selic, que hoje está em 14,25 ao ano, uma rentabilidade anual muito interessante. Ele tem liquidez diária, você pode tirar a hora que você quiser, e um baixíssimo risco. Ele é, sem dúvida, para um iniciante, uma ótima opção. Para investir hoje no Tesouro Selic, com menos de R$200, você já consegue começar. Então, é muito simples, é muito prático e, principalmente, é muito pouco custoso. E começar, dar o primeiro passo, é onde a maioria das pessoas trava. E é ali que mora o aprendizado. Eu sempre falo, se você perder R$200, você vai quebrar hoje? Você vai ficar muito ruim nas pernas? Talvez alguém que esteja assistindo esteja nessa situação. Mas eu acredito que a maioria não. Então, se isso não vai te quebrar, dê o primeiro passo, faça esse investimento. Experimente, por que não falar isso, né? E onde a pessoa acha o Tesouro Direto? Vai Ótima bater na pergunta. porta de quem para poder investir? Hoje você consegue acessar o título do Tesouro praticamente em qualquer instituição financeira que você tenha. Mas hoje o que nós temos utilizado e achado a melhor opção são justamente as corretoras de investimento. Nós temos várias opções e escolha uma de sua preferência E de confiança. e de Com confiança. segurança. Com segurança, confirme antes se não é um golpe, né? Mas hoje nós temos excelentes instituições financeiras e todas elas te dão acesso aos títulos do Tesouro, dentre eles o E Tesouro como que Selic. eu sei que a corretora é de confiança? Tem como a gente consultar isso? Sim, hoje em dia nós temos as instituições que são reguladas pelo Banco Central. Uhum. Logicamente, você vai ter que acessar ali o site do Banco Central e ver quais são essas corretoras, mas nós temos várias que nós podemos aí citar algumas que são mais de confiança e que você pode seguir ali o caminho. Perfeito. Legal. Ai, gente, tô aprendendo também. Muito bom. É importante. Bora Já investir. tá fazendo seu pé de... Não fala mais pé de meia, né? Pode falar. Pode falar pé Eu de sempre meia. brinco assim, que eu não consigo vir num podcast e não ensinar alguma coisa. Sim. Porque assim, é lógico que é um bate-papo aqui, mas eu acho que quem tá aqui assistindo quer sair com um pouquinho mais de bagagem do que chegou. Com certeza. E esse é o certeza. objetivo. Com Legal. certeza. E tem mais alguma informação assim que você acha que é crucial para esse bem envelhecer com uma boa saúde financeira? Eu gosto sempre de dizer assim, que a pessoa deve buscar investir para o longo prazo.
que significa investir para o longo prazo? Quando a gente fala de investir para o longo prazo, a gente está dizendo que a gente vai precisar de menos liquidez. A gente vai abrir mão de um pouquinho de liquidez. E como vocês vão lembrar, eu falei de 3 aspectos. Quando você abre mão da liquidez, geralmente você vai ser um pouquinho mais remunerado na rentabilidade. O que, somado aos juros compostos, que é esse tempo que você vai deixar investir, ao longo do tempo, nesse longo prazo, tende a te trazer os maiores retornos. Tem até uma frase que eu uso muito na minha rede social, eu falo, do longo prazo vem os maiores retornos. Então, se uma pessoa está se planejando para se aposentar e ainda está com algum tempo ali, e até é importante falar, quando a gente fala de longo prazo, pela administração, longo prazo já é acima de 5 anos, perfeitamente. Mas, assim, acima de 10 anos para investimentos, a gente considera já um prazo legal para se chamar de longo prazo ou longuíssimo prazo. E aí a gente tem boas opções que a gente consegue lançar a mão. Por exemplo, a gente tem títulos atrelados à inflação, que são os títulos do Tesouro IPCA+, que eles te rendem uma taxa pré-fixada, vamos dizer assim, hoje em dia está em IPCA mais 6,5, por exemplo. Ele te rende essa taxa de 6,5 pré-fixada e ele reajusta o montante que você investiu pelo IPCA, que é a inflação. Ou seja, você teoricamente mantém o seu poder de compra e ainda ganha 6,5% ao ano a mais ali de aumento no seu patrimônio, que funciona com juros compostos. Só um disclaimer aqui, um esclarecimento, eu falei sobre o IPCA manter o seu poder de compra, teoricamente, porque é um tema que eu tenho falado bastante, inclusive nas redes sociais. Hoje, a inflação IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é o índice oficial do governo que mede a inflação. Mas quando nós vamos para a prática, infelizmente, esse índice ele não tem representado o que nós vemos nas prateleiras dos supermercados, nos postos de gasolina, quando nós vamos viajar. Então, assim, muito cuidado com isso também. É importante deixar esse esclarecimento para quem está se planejando para sua aposentadoria. Muitas vezes esse índice ele maqueia um pouquinho aquilo que é o reajuste do seu custo de vida, né? Do seu padrão de vida. Então é importante ter esse cuidado. Eu ia puxar exatamente esse assunto agora, Daniel, sobre inflação. Hoje a gente vai no supermercado e cada vez mais desesperador, né? Aí pegando os memes da internet aí falando do preço do ovo, do café, isso já virou, né, piada e assim... Agora tem a bebida sabor café. Vocês estão sabendo disso? Nossa, eu sabia já do leite condensado que era bebida láctea. Agora bebida sabor café. E como sobreviver nessa enxurrada de preços e essa loucura aí de supermercado, posto de gasolina? Qual é o segredo pra gente equilibrar as finanças? Esse tem sido um outro tema que eu tenho abordado bastante, principalmente com clientes de consultoria. Por quê? Por muito tempo acreditou-se que investir apenas no Brasil, tendo, por exemplo, esse reajuste da inflação, conseguindo bater a inflação, que é o que a gente chama de ganho real, seria suficiente. Só que o que nós vemos desde 94, que foi quando o real ali foi lançado, foi uma perda enorme do poder de compra. Então o nosso real hoje, se comparado, por exemplo, a um dólar, ele é muito frágil, tá? Ele tem se desvalorizado muito. Apenas no ano de 2024, o real se desvalorizou 22% frente ao dólar. Então por que eu estou citando isso? Uma das principais formas que nós temos usado para proteger o patrimônio dos clientes é o investimento usando moeda forte em dólar no exterior. Tá? Isso é uma forma que nós temos trazido para proteger, para blindar o patrimônio. Pensa naquela pessoa que você conhece, certamente, você também que está nos assistindo, está pensando agora, aquela pessoa que fez tudo certinho na vida dela, poupou ali, juntou dinheiro, acumulou, sei lá, 1, 2, 3 milhões que seja de reais, um valor muito relevante, só que em um ano, apenas 2024, ele viu o patrimônio dele diminuir 22% em relação ao dólar, que é justamente o que você falou da inflação. Quando a gente fala de inflação, é justamente isso. Tudo que nós utilizamos hoje, o celular que nós temos, o pão que nós comemos todos os dias, que ele tem ali uma commodity, que é o trigo, ela é reajustada pelo dólar. Então, se o dólar ali aumenta 22%, o nosso custo de vida vai aumentar algo parecido. É por isso que nós usamos essa estratégia de proteção, de blindagem do patrimônio do cliente, investindo uma parte disso em investimentos internacionais, dolarizados, em moeda forte, dessa forma, que são seguros se feitos da maneira correta, né? Diversificando, não colocando todos os ovos na mesma cesta. É muito importante esse conceito. A gente utiliza investimentos internacionais que são, por exemplo, investidos em renda fixa internacional, tanto em ações americanas, onde estão as principais empresas do mundo hoje, né? Apple, que é o celular que eu utilizo, Amazon, Facebook,
Google e tantas outras, né, que estão listadas na Bolsa Americana. Nós também investimos em mercado imobiliário nos Estados Unidos, investimos em ouro, investimos em prata, investimos em commodities, investimos até mesmo uma parcela pequena em criptomoedas, mais especificamente o Bitcoin. Tudo isso de forma dolarizada e protegendo o patrimônio do cliente. Isso é uma dúvida muito comum do brasileiro, né? O dólar aumentou, diminuiu. O que isso impacta no meu dia a dia, né? Tudo. Hoje em dia, qualquer coisa que você precisa, que você utiliza no seu dia a dia, ele tem sim uma participação de dólar. As pessoas às vezes não pensam nisso, mas algum componente de algo que você utiliza, o carro que você utiliza, provavelmente aquela matéria-prima, ela foi em algum momento dolarizada, tá? Em algum momento ela teve ali a participação do dólar. Principal moeda, né? Exatamente. Se o seu real ali, ele perde valor da forma como tem perdido, se eu não me engano, depois eu posso até validar essa informação, o real já perdeu mais de 80% do seu valor desde 94, que foi a sua fundação. E aí eu pergunto, uma pergunta que eu sempre faço, se você tivesse R$1 milhão em 2010, na época que o dólar estava R$2, né, e tivesse ali trocado isso, né, será que você estaria melhor ou pior hoje? Só fazer uma comparação. A gente não sabe exatamente, né, a projeção. Tem algumas projeções, né, de futuro e tudo, mas é melhor a gente se prevenir, não é? Sim, diversificar o patrimônio. E é isso que a gente tem feito, é diversificar um pouco numa moeda forte para evitar que essa inflação que eu disse que é teórica, né, esse IPCA. Vou dar um exemplo, tá? Sabe quanto tá o IPCA hoje? Alguém que tá nos assistindo sabe quanto tá o IPCA hoje? Coloca aí nos comentários. O IPCA acumulado em 2024 foi de 5%. E aí eu pergunto para vocês, alguma coisa, paletó que você tá vestindo, o brinco que você compra, o que você compra no mercado subiu apenas 5%? A carne, combustível, será que subiu 5%? Depois pega para olhar e ver que subiu muito mais que isso. E como isso vai se confirmar justamente pela tese do dólar. E isso tá gerando endividamento da população. Né? A gente tá vendo aí uma situação, às vezes, até meio desesperadora. Aí pegar dinheiro emprestado e agora, puxando esse gancho, né? O governo lançou aí, né? O crédito consignado. Lá você pode ter como garantir o seu FGTS. Como é que você analisa? Será que essa é a melhor forma de pegar dinheiro rápido ali? Para quem não tá acompanhando muito isso, né? Você pode, o Daniel pode explicar melhor, você pode ter lá seu empréstimo a juros menores, né? Que é a promessa do governo, com o lastro lá do seu FGTS, que é a garantia ali dele receber. E como é que você enxerga isso, Daniel? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, criticar essa atitude, na minha visão, errônea, de, em vez de liberar o recurso para a pessoa poder utilizar no momento de necessidade, fazê-la pegar um empréstimo com garantia do dinheiro que é dela. O FGTS, via de regra, está no nosso CPF, então ele é nosso. Então é uma iniciativa, ao meu ver, que joga contra a educação financeira no nosso país, que justamente mantém as pessoas numa ignorância. Eu tenho uma opinião um pouquinho radical em relação a pegar dinheiro emprestado, tá? Mesmo para adquirir bens, enfim, eu acho que deve ser usado, pode ser usado, mas com muita cautela. Até mesmo para adquirir um imóvel, né, a pessoa que quer utilizar um financiamento, via de regra, esse financiamento ele também vai trabalhar com juros compostos. Então, da mesma maneira que nós falamos que os investimentos, quanto mais passa o tempo, ele aumenta o nosso montante financeiro, o financiamento ele faz o mesmo trabalho, só que, infelizmente, para aumentar a sua dívida. E é assim que as pessoas às vezes pagam em vez de um imóvel, pagam dois, três, né? Já tem casos até que pessoas pagaram 3 imóveis, em vez de pagar um carro, pagaram 2,5 e por aí vai. Mas respondendo propriamente sua pergunta sobre o crédito consignado, em um caso de uma emergência, de uma situação realmente que não há outra opção, deve-se fazer a comparação dos juros que estão sendo oferecidos, tá, nesse crédito, em relação a outros juros do mercado. Pode ser que esse juro realmente esteja abaixo do que os demais estão oferecendo, mas a minha recomendação é sempre fazer essa comparação e utilizar esse crédito realmente em último caso. Qual que é o cenário ideal para qualquer pessoa, não apenas para pessoas que já são sênior, já estão realmente na fase de aposentadoria? Se ter o que nós chamamos de uma reserva de emergência. Porque isso evita que qualquer pessoa, seja jovem, seja um pouco mais madura, caia nesse problema de ter que se endividar para pagar contas. Tá? Esse é um cenário que ninguém deveria passar. E a reserva de emergência, ela entra como um investimento também? Tipo, só que ela fica numa outra pastinha, digamos assim, né? Pra você não misturar as coisas, né? Ela é justamente para emergências, né? Tem gente que acha que reserva de emergência é para comprar um carro, não é para isso. Reserva de emergência são para situações inesperadas. Então pode ser que uma pessoa que está trabalhando a vida toda, como já aconteceu, tenho conhecidos que aconteceram isso, trabalhando a vida toda numa empresa gigantesca, estável, nunca vou ser mandado embora, às vezes com 50 anos de idade foi mandado embora.
E aí? É uma situação inesperada. Ah, mas eu vou receber a rescisão, eu consegui ver. Peraí. E tem uma conta, assim, de proporcionalmente ao que você ganha. Quanto que tem que ser essa reserva? Sim, existe essa conta. Não existe um valor exato, né? A gente sempre fala. Eu gosto de usar sempre a média de 6 meses do seu custo de vida mensal. Então, vamos dizer que o mínimo para você sobreviver hoje seja R$3.000. 6 vezes R$3.000 dá R$18.000. Esse deveria ser o valor da sua reserva de emergência. Que não é o investimento. Que não é o investimento. Ele vai ser mantido no investimento de liquidez, Pra tá? gerar Para continuar renda, né? rendendo. Ele não tem que ficar parado na conta corrente de forma Certo. alguma, mas ele tem que estar no investimento que tem o que nós chamamos de liquidez, que nós já falamos aqui, que é a disponibilidade de você poder tirar a qualquer momento. Inclusive final de semana, tá? Algumas pessoas às vezes deixam em investimentos que você não consegue acessar final de semana. Se acontecer algo muito grave no final de semana e você precisar acessar o dinheiro, você não vai ter esse dinheiro. Então, essa cautela de manter essa reserva de emergência é o que evita que as pessoas caiam nesse cenário que, na minha opinião, pode ser desastroso, tá? Cair numa dívida que poderia ser evitada e, sem dúvida, dá uma segurança muito grande. Eu costumo dizer que as pessoas, se elas soubessem o quanto é bom ter uma reserva de emergência, eu acho que elas se dedicariam a construí-la um pouco antecipadamente. Até uma informação, nos 2 primeiros dias desse programa novo, né, do Consignado, já tinham quase 30 milhões de acessos ali, consultando, simulando, né, ou seja, o brasileiro com inflação, juros, tá se endividando legal, né? Isso atinge muito a nossa faixa etária também, né, Daniel? Existe um dado do CNC que diz que cerca de 80% das famílias têm pelo menos uma conta em atraso. Então não é de se surpreender que as pessoas de fato estejam pegando dinheiro. É lógico que vai ter aquela pessoa que vai estar achando assim, olha, liberou uma grana para eu fazer uma viagem, vou pegar um empréstimo que o banco não estava me liberando demais porque eu já estou devendo o banco todo lá, vai me liberar uma grana e tal. Essas pessoas, infelizmente, elas estão cavando no próprio buraco. Mas para as pessoas que às vezes estão com uma dívida pequena, ou mesmo estão em uma dívida de cartão de crédito, cujo juro anual pode ultrapassar 300%, se ela conseguir pegar e trocar essa dívida, que a gente chama de trocar essa dívida, ou seja, pegar uma dívida menor, com taxa de juros menor, isso de fato é uma atitude inteligente, tá? Agora, se de fato ela está usando esse dinheiro para outras finalidades que não sejam realmente reduzir esse déficit financeiro que ela tem hoje, eu acho que ela vai ter uma grande chance de ter problemas. Quando a gente fala de endividamento também, me vem muito a questão do crediário com foco em aposentados e pensionistas, sabe? Também é uma propaganda aí que já muito sai direto. sedutora. É aquela pessoa que recebe R$3.000 de aposentadoria, quando ela vai ver lá só caiu 500, porque ela já tá tão endividada, ela foi deixando o dinheiro sair, né, por meio dessas dívidas, que hoje ela não consegue nem ter acesso ao dinheiro que ela precisa para sobreviver. E aí é uma bola de neve, né? Infelizmente, ela vai ter que trabalhar para auferir mais ganhos e conseguir quitar essas dívidas, ou de fato ela nunca vai voltar a ser uma pessoa sem dívida. Então, minha gente, já pensando nesses encaminhamentos aqui do nosso podcast, o dever de casa para quem está acompanhando a gente, acho que primeiro é entender das próprias finanças, né? Às vezes a pessoa também não tem nem noção de quanto é o custo de vida que ela leva. É aquela né? uma hora que eu falei. Uma hora por mês. De fazer esse exercício, de colocar tudo no papel, na planilha. Quanto que eu tô gastando no supermercado, quanto que eu tô gastando de gasolina, de farmácia, plano de saúde, Medicina Euro Melhor. Vai colocando tudo na planilha pra você entender, porque às vezes a gente se assusta também, né? Sim. Quando eu fiz esse exercício, eu me assustei. Mas A gente às vezes tem uma ilusão, né? Isso é o que é esperado. Quando você faz um controle financeiro, eu sempre falo, às vezes você vai ver despesas que você vai bater o olho e vai se arrepender. Eu gosto de citar o exemplo das pessoas que podem estar nos assistindo e trabalham em uma empresa de rua, de loja, alguma coisa assim. E lá passa sempre uma pessoa oferecendo alguma coisa depois do almoço, que é o horário chave, né? Qualquer doce que passar oferecendo, a pessoa vai comprar. E às vezes ela compra assim, eu vou comprar, né? Pra ajudar a pessoa também e tal. Quando ela pra somar isso ao final de um mês, às vezes ali foi 5% do salário dela, 7%, 8% do salário dela. E no final do mês, vai fazer falta. Então, se ela não faz esse controle e todo mês ali bate essas despesas, hoje em dia o cartão de crédito ajuda muito nisso, desde que você pague o valor total da fatura, que é você ter sempre no final do mês ali um resumo dos seus gastos. Então, usar o cartão de crédito não é um problema. Não pagar a fatura vai te fazer incorrer nos maiores juros que existem no Brasil, e aí eu realmente não recomendo, tá? E outra dica que eu também dou sobre o cartão de crédito é o seguinte: só compre quando você tiver o dinheiro. Que tem pessoas que vão usar o cartão de crédito como um salário extra, né? O limite do cartão é um extra que eu tenho de salário. Pra pagar depois. Pra pagar em algum momento da vida, né? É a pior coisa que você pode fazer, porque é justamente onde você vai pagar os maiores juros e vai se enrolar. É certo.
Eu acho que é atenção também para os benefícios do cartão, né, Daniel? O que ele me oferece ali de pontuações, de coisas ali que eu posso ganhar pagando em dia e tendo dinheiro disponível. Isso pode ser bom também, né? Pode ser bom para pessoa que tem uma educação financeira. Organizada. Via de regra, no nosso país, infelizmente, isso tem sido mais uma armadilha, uma isca pra pessoa falar assim, pô, se eu comprar esse aqui eu vou ganhar tantos pontos e tal. Que acabar incentivando um consumo desnecessário. Exatamente, e é justamente aí onde mora o problema. Eu não digo que as pessoas não podem, não devem utilizar, eu mesmo utilizo bastante, mas eu acho que você tem que ter muita cautela para conseguir sempre pagar o valor total da fatura. Conseguindo pagar o valor total da fatura, tendo esse dinheiro, esse recurso, você não vai ter grandes problemas. Perfeito. Minha gente, aprendemos muito aqui hoje, hein? Bom demais. Mais alguma questão que ficou em aberto? Eu queria falar sobre sucessão. Importante. Planejamento Olha, aí, herdeiros, como que é essa coisa do patrimônio. Você tem muita demanda, Daniel, sobre esses assuntos, esses temas? O brasileiro tá mais preocupado com isso hoje em dia? Olha, eu acho que começa agora a se atentar de uma maneira muito lenta, mas mais aquelas pessoas que têm um patrimônio um pouco mais elevado, algo de fato para passar, né? Mas por muito tempo não se tinha esse conhecimento. E outro ponto que recentemente chamou muita atenção para a sucessão foi o excesso de impostos que vinha se especulando, queria incidir, né? E queria aumentar. E querendo ou não, hoje no Brasil, acredite se quiser, a gente tem um dos menores impostos de sucessão do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto de sucessão pode chegar a 40%. Então hoje aqui nós temos às vezes o ITCMD de 2%, de 4%, de 8% no caso de alguns estados, né? Então, a gente ainda está com um percentual muito, vamos dizer assim, contido, perto do que pode chegar. E isso chama a atenção do governo, até mesmo para talvez aumentar esse percentual. Mas trazendo para o nosso trabalho como consultoria financeira, hoje, sem dúvida, a gente traz sempre essa preocupação. Porque não adianta a pessoa acumular um patrimônio e no final da vida, por exemplo, ela morre num momento inesperado também e vai ficar ali preso em inventário, né? Não se tem ali nem mesmo uma preocupação de ter um seguro, que é outro ponto, né? Não é a parte sucessória, mas é previdenciária e securitária. Então a gente também tem esse cuidado. E hoje, nós estávamos falando sobre a previdência, que vai estar citada no vídeo. Hoje ela ainda tem uma característica de não entrar em inventário, no caso do VGBL. Então é um exemplo de investimento, um produto de investimento, que também pode ser usado como instrumento sucessório, mas logicamente não é o único, tá? Hoje nós temos outras opções que nós podemos lançar mão. E o seguro também, seguro mesmo, seguro de vida, também é uma opção muito interessante quando a pessoa vai morrer, vai partir, né? No momento mais difícil ali da vida da pessoa, às vezes com uma contribuição irrisória que ela fazia mensalmente, ela deixa ali um valor que permite que a família sobreviva muito bem ali, até de fato concluir-se toda a parte de inventário, por exemplo. Então é algo que nós cuidamos com muita cautela. É um assunto ainda que também é tabu, é mais um tabu. Brasil, né? Falar sobre morte, fim de vida. Não, até mesmo de seguro. Você vai trazer assim. Eu fui conversar com um amigo, ele vem me procurar para falar sobre investimento, e eu sempre tento, antes de indicar qualquer coisa, de recomendar, entender a realidade da pessoa. E a realidade da pessoa era tipo assim: ele ia investir R$100 por mês. E o objetivo dele é trazer segurança para a família dele, para a filha dele em caso de morte, que ele é policial militar. E a proposta que eu fiz para ele, depois de entender todo o contexto, eu falei: meu amigo, você tem que pagar um seguro. Porque se você morrer, você quer dar segurança para sua família precisa receber algum montante. E acumulando R$100 por mês, provavelmente você não vai acumular um montante relevante que vai dar essa segurança para sua família. Então repare que não existe um investimento certo ou o melhor investimento para todo mundo. Existe sempre uma análise, de fato, da situação da pessoa e do que é melhor para a realidade dela. Daniel, e aquela dica poderosa, assim, para quem quer envelhecer bem, para quem quer ter aí segurança financeira na senioridade? A dica é o planejamento financeiro. Essa é a dica. Comece o planejamento financeiro o quanto antes. E o que é planejar financeiramente? Planejar financeiramente é não apenas acompanhar o que está sendo feito ali mensalmente, que isso é um controle financeiro. Planejar é antecipar. Então é você... Eu quero planejar financeiramente os próximos 12 meses. O que eu vou fazer? Eu vou começar a rabiscar ali o que eu pretendo ganhar, o que eu pretendo gastar, o que provavelmente vai sobrar, que eu espero que você tenha alguma coisa, tá? Para poder poupar, para poder investir. E fazendo isso, você consegue antecipar, de fato, o futuro. E, logicamente, aliado a esse planejamento financeiro, essa estrutura de planejamento financeiro, investimentos que vão te trazer ali um retorno que vai fazer o que às vezes você não vai conseguir fazer, que é o que o juros compostos faz. Ele aumenta o seu montante
muito de uma forma expressiva, de forma que você não conseguiria, às vezes, apenas com seus aportes, com seus investimentos mensais. Infelizmente, eu não tô com recursos gráficos aqui para mostrar isso. Mas a pessoa que investe ali, por exemplo, cerca de 20 anos, ela tem um retorno muito expressivo se ela utilizar e ela se valer dos juros compostos. Então, quanto maior o prazo que você puder investir, também melhor. Eu acho que eu dei algumas dicas e acho que respondi de certa forma. Algumas não, muitas dicas. Muitas aulas hoje Isso, e aqui. quem quiser saber mais, volto a dizer, vai lá no @Daniel Carrareto, com Isso 2 aí. T's, não é isso? Muito bem. muito Pronto, bem. já sabe o caminho de casa, pra você pegar seu papel, sua caneta, estudar, aprender, conhecer sobre a sua vida. Primeiro faz o controle para depois planejar. Não é isso, E querido? quem assistir já pode mandar o direct lá que vai ter atenção VIP, né? Oba! Pra turma da Legal. Medicênio, que Presente, bem envelhecer já é um obrigado. presente. Só falar que me viu aqui no podcast, eu vou ter o maior prazer de ajudar, de auxiliar, dar o melhor direcionamento. Muito obrigada, Daniel, pelo seu tempo, por você ter vindo aqui também, pelo seu conhecimento compartilhado. Acho que é muito valioso. Saímos daqui mais seguros, assim. Tranquilos. Tranquilos. Acho que é o que a gente quer, né? Um bem envelhecer tranquilo, né, E em Mara? breve mais ricos, vamos E dizer mais assim. ricos. Amém. Dinheiro, Amém. por favor. Mas dinheiro não cai do céu, né, gente? isso Então tem aí. que fazer, tem que se organizar. Obrigada mais uma vez, pessoal. E muito obrigada a você também que acompanhou mais um podcast. Se quiser acompanhar os nossos outros episódios, cutuca lá o nosso Spotify ou então o canal do YouTube e também no site medsenior.com.br/bem envelhecer. Até a próxima.